tenho uma pessoa na minha equipe que vive esquecendo o que é pra fazer. Eu tenho outra pessoa que sempre deixa vários errinhos pequenininhos passar, assim. É sempre uma coisinha ou outra, um deslize ou outro, uma falta de atenção aqui, outra lá. O Gabriel, ele sempre se dispersa e acaba dispersando todas as pessoas ao redor, assim, vira um caos a sala. Porque aqui vive mexendo no celular. E aqui parece meio desmotivado pra fazer o que tem que ser feito, sabe? Eu falo, mas parece que nada entra na cabecinha desse ser humano. Você tem um funcionário assim? Então nesse vídeo eu vou falar tudo sobre TDAH. Ou melhor, tudo sobre como liderar pessoas que possuem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Se você ainda não me conhece, eu sou a Aline Decker, eu sou mentora de liderança para mulheres, empresária e fundadora da Ela, Escola da Líder Autêntica. Eu estou me especializando em psicologia clínica e desde 2019, 2020 por aí eu já entrego conteúdos gratuitamente ajudando mulheres a se tornarem líderes autênticas. Primeira coisa que é importante da gente falar nesse vídeo é que a gente precisa diferenciar um diagnóstico feito por um profissional, seja um psicólogo, um psiquiatra ou um neurologista, e separar do autodiagnóstico feito pelo TikTok, pelo Instagram, Reels e vídeos, até como esse que eu vou te trazer aqui agora. Esse vídeo ele não tem absolutamente nenhuma finalidade de gerar algum tipo de diagnóstico e você já vai entender por quê. Primeiramente, porque o TDAH, se a gente for olhar a listinha de sintomas, provavelmente você vai se identificar, eu vou me identificar e todo mundo que estiver aqui assistindo vai se identificar, porque esses sintomas eles parecem algo comum, mas existem outros critérios que são fundamentais, que eu já vou falar sobre eles, que determinam se essa pessoa tem ou não o diagnóstico de TDA ou TDAH ou TDAH. Inclusive existem 3 tipos de apresentação desse transtorno, que seria o TDA, que seria uma pessoa predominantemente mais desatenta, que é o transtorno de déficit de atenção. Existe o TDAH, que seria uma pessoa que tem mais predominantemente comportamentos de hiperatividade, que seria o transtorno de déficit de hiperatividade, e tem a pessoa que possui tanto a desatenção quanto a hiperatividade, que seria o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E antes de falar sobre esse tópico que o TDAH virou meio que moda, né? A gente acredita que hoje todo mundo tem TDAH. Tem algumas coisas que acabam mascarando realmente o diagnóstico e eu quero citar aqui pra vocês. Por exemplo, dormir mal ou ter insônia acaba impactando diretamente em sintomas semelhantes ao TDAH. Mexer constantemente no celular, especialmente ao acordar e ao dormir, vai bagunçar o teu sistema dopaminérgico lá no seu cérebro, que a gente vai falar um pouco sobre isso, e consequentemente pode ser que gere alguns comportamentos e alguns sintomas de TDAH também. Viver em um ambiente completamente caótico, tanto o ambiente físico quanto o ambiente até que impacta nos seus comportamentos e na sua mente, também pode gerar uma consequência de sintomas de TDAH, o que não significa de fato um diagnóstico de TDAH, mas pode sim gerar alguns sintomas que gerem essa identificação. E fazer coisas entediantes também, coisas que você não gosta ou que não tem habilidade para fazer. Por exemplo, eu sou uma pessoa mais criativa e comunicativa. Se me colocarem para fazer uma aula de física ou de química que não tenha nenhum objetivo muito claro para mim, a tendência é que eu me disperse, a tendência é que eu me distraia, a tendência é que eu não lembre das coisas que estão sendo ditas ali, porque é algo entediante e não necessariamente que eu tenho algum problema ou alguma questão com foco. Às vezes eu só não estou motivada para exercer essa atividade em si. Então tem muitas pessoas que acabam confundindo desmotivação para executar uma determinada tarefa com TDAH também. Ou seja, nem sempre é TDAH. Às vezes é só desmotivação ou alguns outros fatores como esse que eu trouxe aqui. E aí você pode até pensar, nossa, porque TDAH virou moda, agora todo mundo tem. Inclusive eu faço essa piadinha direto quando alguém fala assim, TDAH é foda. Eu falo, é diagnóstico de TikTok ou diagnóstico de profissional? E as pessoas sempre riem disso. Até porque assim, se a gente for parar pra olhar listas de sintomas de vários transtornos psicológicos que existem, diferentes, como transtorno de bipolaridade, transtorno de borderline, próprio transtorno de TDAH, né? Transtorno de TDAH ficou meio redundante, mas enfim, você entendeu o que eu tô querendo dizer. Se a gente for olhar essa sequência de sintomas, provavelmente a gente vai se identificar com todos, ou vai ter boa parte dos sintomas que estão ali, mas não significa que você de fato tem o diagnóstico. Então foi feita uma meta-análise de vários estudos lá em 2010 que trouxe que 5,2% das pessoas no mundo possuem TDAH. E eles fizeram essa análise com vários países diferentes e não teve uma mudança muito grande entre os países. Então, na média, em torno de 5,2%
5% da população possui TDAH diagnosticado, ou seja, a cada 100 pessoas, 5 pessoas é sim diagnosticada com TDAH. Na fase adulta, cerca de 2,2% das pessoas são diagnosticadas com TDAH. E em 2013 também foi publicada uma meta-análise dizendo que a cada 5 pessoas diagnosticadas com TDAH, 4 delas são homens. Ou seja, existe uma predominância muito maior do TDAH em homens do que em mulheres. E é muito comum que quando a gente vai chegando na fase adulta, caso você não tenha sido diagnosticado na adolescência ou na infância, que esses sintomas eles vão diminuindo, porque as pessoas geralmente vão aprendendo a lidar ou acabam criando situações que vão até mascarando um pouco desses sintomas. Então, antes da gente falar de uma maneira bem prática de como lidar com as pessoas na equipe que possuem TDAH, até se você é uma líder que possui TDAH, inclusive, vamos falar sobre isso, eu quero trazer aqui algumas das formas que são feitas para realmente ter um diagnóstico mais preciso. A primeira coisa que nessa meta-análise que foi publicada em 2013, foi visto que as pessoas que possuem TDAH de fato diagnosticado, elas têm que ter apresentado algum sintoma de TDAH até os 12 anos de idade. Ou seja, esses sintomas eles começam lá na infância. Inclusive, no meu primeiro estudo que foi publicado, esses sintomas eles tinham que ser diagnosticados até os 7 anos de idade e depois foi feito uma nova revisão que ter os sintomas até os 12 anos de idade ainda é considerado sim parte de um diagnóstico mais confiável. Uma segunda coisa é que esse é um diagnóstico extremamente aprofundado, então é aplicado alguns questionários, é aplicado muitas vezes conversa com familiares e pessoas que conviveram com esse paciente. Geralmente dura várias sessões para você realmente trazer um diagnóstico, então não é algo assim, tão simples diagnosticado. Precisa de muita seriedade nesse processo e existem várias ferramentas que acabam diminuindo os erros de fazer um diagnóstico errôneo. E por que tudo isso é tão importante? Porque TDAH não é uma frescura, não é uma variação de um comportamento qualquer que vai e volta. Pessoas que são realmente diagnosticadas com TDAH, elas possuem uma modificação na parte frontal do cérebro, ou seja, essa parte frontal do cérebro ela é responsável pela memória, especialmente de curto prazo, pela capacidade de atenção, pela capacidade de autocontrole, especialmente do fazer aquilo que precisa ser feito, aquilo que é difícil, mas que você sabe que é correto. Pessoas que têm TDAH têm um pouco mais de dificuldade em ter esse tipo de responsabilidade e autocontrole em fazer o que tem que ser feito, por mais chato que seja. Ou seja, para qualquer ser humano de uma maneira geral, é fácil se distrair, é fácil esquecer alguma coisa, é fácil às vezes ter uma baixa motivação para executar uma determinada tarefa. Só que para as pessoas que têm TDAH, não é algo que pode impactar, é algo que vai impactar, porque é uma modificação no sistema nervoso central. Então agora eu quero falar de ações extremamente práticas, que essas ações elas acabam sendo completamente aplicáveis para você que é uma líder que tem TDAH e para você que é um funcionário que tem TDAH e para você que é uma líder que precisa lidar com um funcionário que também tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Vamos falar sobre cada uma delas, começando pela mais importante de todas. Eu não gosto de priorizar aqui, mas com certeza essa vai ser a mais determinante, que é organização, agenda, checklist. Primeiro, se pessoas comuns que não possuem nenhuma modificação no cérebro frontal, aqui na parte frontal do cérebro, já tem certa dificuldade de se dispersar, dificuldade de se organizar, ou dificuldade de lembrar de tudo que tem que ser feito, quem dirá pessoas que têm TDAH? Então, assim, para pessoas comuns, utilizar a agenda, utilizar ferramentas que gerem organização, utilizar checklist, enfim, coisas nesse sentido que geram essa organização para a rotina, para o dia a dia, se para essas pessoas já é extremamente útil, para quem tem transtornos de déficit de atenção e hiperatividade é mandatório, é obrigatório utilizar. Então, assim, exija, se você é uma líder, exija que as pessoas diagnosticadas da sua equipe utilizem agenda. Na verdade, eu utilizo essa prática para todas as pessoas do meu time, mas quem tem transtorno de atenção realmente precisa ter isso, tá? Precisa utilizar a agenda. Então, anotar tudo que vai ser feito na agenda, quando que vai ser entregue, utilizar alguma lista, enfim, do que precisa ser feito. Sempre que você for delegar alguma tarefa, acompanhe a pessoa para que ela anote tudo que tem que ser feito. De preferência, delegue as coisas por escrito. De preferência, fale para a pessoa o que tem que ser feito, mas também registre alguma plataforma. Não fique só no discurso. São pequenos comportamentos que, assim, isso é ferramenta de liderança, como um todo. Inclusive, são algumas práticas do trabalho remoto que é incentivado a fazer esse tipo de prática. Só que, assim, quando a gente tem alguém da nossa equipe que tem déficit de atenção, a gente precisa, obrigatoriamente, ter um esforço a mais, que pra mim, na verdade, não é fazer mais do que obrigação de líder, mas ok, mas é um esforço a mais de passar mais clareza naquilo que tem que ser feito. Então, exija, cobre que as pessoas da sua equipe utilizem a agenda, utilize tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional, que anotem todos os compromissos, anotem tudo que tem para entregar, que anotem todos os passo a passo que você está explicando numa delegação, num caderninho ou algum local que a pessoa consiga
consultar. Isso é mandatório, tá? Não é negociável, é inegociável. Organização é fundamental. Pegando esse gancho ainda da organização, a gente precisa falar sobre o ambiente. O ambiente, ele impacta diretamente nos comportamentos que a gente tem no dia a dia. Sendo assim, cuide para o ambiente da empresa não ser um ambiente caótico. Cuide para as pessoas não se interromperem muito se você trabalha numa empresa presencial, né, num ambiente onde as pessoas estão ali no escritório. Cuide para as pessoas não ficarem se dispersando o tempo todo, que elas consigam ter um pouco mais de autonomia, consigam ter um pouco mais de atenção e até senso na hora que for chamar alguém da equipe. Quando te precisar tirar alguma dúvida, quando precisar alinhar alguma coisa. Se for possível, tente marcar esses momentos de dispersão mais para uma reunião pontual, para deixar as pessoas focadas. A mesa de trabalho também é um ambiente essencial para estar no mínimo organizada. Se tiver muita informação, isso é um prato cheio para dispersão. Então pensa comigo, eu preciso preparar esse ambiente para que seja possível eu exercer o meu melhor de mim. Se eu tenho uma pessoa que ela acaba desfocando muito mais rápido, se eu tenho uma pessoa que ela não se lembra de todas as coisas, especialmente na memória de curto prazo, eu preciso criar mecanismos que vão fazer com que essa pessoa diminua as distrações e aumente a probabilidade dela ter onde consultar essas coisas que ela teria fácil esquecimento, entende? É muito racional isso que eu tô falando aqui, mas é fundamental de ser feito. Celular, modo avião, sabe o que eu faço? Inclusive pra mim, tá? Eu me disperso muito fácil também utilizando o celular. Eu não sou diagnosticada com TDAH e eu imagino que eu realmente não tenha. Eu nunca tive nenhuma dificuldade, nenhum desafio, nada nesse sentido na minha infância, mas eu me disperso muito fácil com o celular, até porque, meu Deus, eu amo ver um reelzinho de gatinho. Eu amo ver uma receitinha de culinária aí no TikTok, sabe? Pô, a receitinha de culinária fica ótima, né? Mas enfim, você entendeu o que eu tô falando. Eu amo fazer isso. E isso me dispersa muito no meu dia. Sendo assim, sabe o que eu tenho feito? Eu boto meu celular pra me filmar no cantinho. Eu boto ele em time-lapse, de cantinho, assim, e eu deixo ele me filmando, porque assim, quando ele tá me filmando, depois eu vou usar esse vídeo pra quê? Às vezes pra fazer um story, ou às vezes pra nada. Só fica esse vídeo ali. Só que como ele tá lá parado, eu não posso mexer nele, porque senão ele vai parar de me gravar e eu vou perder esse material que eu estou produzindo pra eu mesma. Então eu não mexo no meu celular e eu consigo ficar muito mais focada desse jeito. Eu encontrei recursos pra mim. Você precisa criar esses recursos junto com as pessoas no seu time pra poder criar um ambiente mais propício e com menos interrupções e menos distrações, entende? Eu dei um exemplo aqui, mas você pode criar N outras questões entre outros formatos, tá? Aqui é só um exemplo mesmo. Uma coisa que é muito delicada de falar, mas que é fundamental é incentivar as pessoas da sua equipe. E se você tem TDAH, que, pô, já tô falando aqui pra você, de cara, você já tá me vendo. Se você é uma líder que possui. E se você tem pessoas na sua equipe, incentive as pessoas a cuidarem da qualidade do sono. O sono, qualquer pessoa que dorme mal, ela tem uma tendência a diminuir a memorização de curto prazo, a diminuir a questão de foco, já tem uma tendência a ter alguns sintomas de TDAH, mesmo sem ter o TDAH, pelo fato de dormir mal. Agora, se você possui TDAH, você aflora demais esses sintomas. Então, incentivar a pessoa a dormir bem, incentivar ela a fazer uma higiene do sono, incentivar ela a utilizar fatores de regulação emocional, como terapia, como atividade física, como meditação, como caminhada e coisas nesse sentido, acaba sendo ferramentas de regulação emocional. Você pode também incentivar essa pessoa a fazer acompanhamento profissional mesmo, seja com psiquiatra, seja com psicólogo. Nunca obrigue ninguém a fazer isso, mas é interessante incentivar, até porque tem pessoas que conseguem somente através de uma intervenção medicamentosa, né, através de medicamentos, ter algum tipo de qualidade de vida, conseguir trabalhar, conseguir estudar, conseguir ter realmente uma funcionalidade no dia a dia quando tem essa intervenção de medicamentos. Então não seja essa pessoa negacionista e não seja também a pessoa que obrigue o outro a tomar um medicamento para ficar bem, para poder produzir na empresa. Não faça isso. Mas você pode sim incentivar esse acompanhamento, e daí através desse acompanhamento profissional vai ser decidido qual que é a melhor ferramenta para ser utilizada com esse colaborador. E assim, eu não quero que você pense que o TDAH, então Aline, eu vou ter um colaborador que vai render menos. Eu vou ter então uma pessoa na minha equipe que, cara, vai me dar mais dor de cabeça. Meu, não pensa isso. De jeito nenhum. Eu já ouvi casos, inclusive, de pessoas falando assim, Aline, eu não conto mais da empresa que eu tenho TDAH, porque a última vez que eu falei isso, eu fui desligado na semana seguinte e a minha líder me falou que o motivo pelo qual eu estava sendo desligado era por causa do TDAH. Então, assim, não faz sentido nenhum você perder colaboradores incríveis, talentosos, por não saber como lidar com essas pessoas, por não saber como gerenciar. Todas as pessoas vão ter alguns desafios. Alguns vão ser por uma questão de transtorno, outras vão ser por questões emocionais, outras vão ser por comportamentais que você vai ter que lidar e desenvolver habilidades, outras vão ser por questões técnicas. O seu papel enquanto líder é desenvolver habilidades para aprender a lidar e liderar essas pessoas no dia a dia. Não utilize isso como ferramenta de preconceito, segregação ou qualquer coisa nesse sentido. Aprenda a liderar essas pessoas, porque essas diferenças vão ser cada vez mais comuns, ainda mais que a gente está ampliando a diversidade de diagnósticos e caixinha que a gente vai colocando
classificando para cada um dos possíveis transtornos ou modificações que a gente tem nos comportamentos, inclusive até geracional, né? Inclusive, se você quiser saber um pouco mais sobre esse burburinho que vem surgindo muito, sobre como lidar com geração Z, que são pessoas que não querem ser líderes e assim por diante, tem esse vídeo aqui para você assistir tudinho que eu falei com base em alguns estudos e pesquisas que eu fiz a respeito de geração Z com liderança. E agora deixa aqui nos comentários o que você faz para lidar com o seu TDAH. Eu quero muito, muito, muito ouvir de você para que eu possa, inclusive, complementar essa discussão pelos comentários. Então vai lá, me ajuda.